Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre classificação dos animais. Essa é a aula 7 da apostila de vocês, está na página 12 do volume 2. Tá? Então vamos entender um pouquinho sobre a classificação dos animais. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a classificação biológica é um sistema que a gente vai organizar os seres vivos em categorias, né? A gente vai agrupar eles, geralmente, por características comuns que eles têm, algum parentesco evolutivo, né? Então a gente vai agrupar eles por alguma semelhança entre eles. Né? Então, esse agrupamento, né, essa junção desses animais em grupos, né, a gente chama de taxonomia. Né? Então a taxonomia vai ser o ramo da biologia que vai se ocupar, né, da classificação desses seres vivos e também da nomenclatura deles, ou seja, do nome, da família, do reino, da espécie desses animais e dessas plantas. Então vamos olhar a imagem para vocês entenderem. A gente tem aqui, o maior de todos, no caso da classificação, é o domínio. O domínio, né, a gente vai chamar, no caso aqui, nesse exemplo aqui, o domínio eucária, ou seja, o domínio dos eucariontes. Então são todos os animais e as plantas que possuem células eucariontes, que são células que possuem o envoltório nuclear. Então aqui a gente tem algumas plantas, a gente tem moluscos, a gente tem anfíbios, mamíferos, né? A gente tem uma infinidade de espécies de animais e plantas que fazem parte desse domínio. Depois a gente pode diminuir um pouquinho a quantidade desses animais fazendo a classificação de reino. Né? Aqui no reino, por exemplo, a gente tem o reino animalia. Então no reino animalia vai ter apenas animais. No reino plantae a gente vai ter apenas plantas. No reino fungi a gente vai ter apenas fungos. Né? Então aqui no reino é uma classificação onde a gente consegue já diminuir um pouquinho. Tá? Então aqui a coisa que eles têm semelhante é que todos eles são animais. Depois a gente pode diminuir mais um pouquinho ainda falando em filo. Né? Aqui o filo que a gente tem é o filo Chordata. Então o filo Chordata são todos os animais que possuem notocorda. Depois a gente pode diminuir mais um pouquinho ainda falando de classe. Aqui a gente pode dividir eles em classes diferentes. Então aqui no caso a gente tem no exemplo a classe mamária. Então são todos os animais que são mamíferos. Depois a gente pode dividir esses mamíferos também em uma ordem. No caso aqui a ordem que eu trouxe como exemplo é a ordem dos carnívoros. Depois a gente pode dividir ele em famílias. Né, que nos carnívoros, por exemplo, a gente vai ter a família dos felinos, dos lobos, a família dos ursos. Né? Então a gente pode diminuir isso aqui em uma família. Então a família que eu trouxe como exemplo aqui é da Ursidae, né, que é a família dos ursos. E dentro da família a gente pode diminuir para o gênero, então a gente vai ter poucos gêneros, e menor ainda, né, a menor especificação é a espécie. Né, então a classificação ela sempre vai do maior para o menor. Então aqui no domínio são vários animais e plantas que possuem apenas, geralmente, uma característica em comum, depois o reino vai ser outra característica em comum, né, então a gente vai dividindo eles em características que eles possuem semelhantes, tá? Então, o que a gente viu, a taxonomia seria essa classificação, né, tanto do nome científico, né, quanto essa separação. Já a sistemática vai ser um estudo de comparação que a gente vai utilizar para compreender as relações que os animais têm entre si, né, as relações evolutivas, as relações de parentesco desses animais. Então, geralmente na sistemática, a gente sempre vai ter um cladograma igual este daqui, onde a gente vai ter as explicações de onde cada animal surgiu. Então, por exemplo, esse cladograma aqui é um cladograma dos animais cordados. Né? Então, todos os animais cordados, eles surgiram a partir de um ancestral em comum. Né? A partir de um único animal, né, originou todos esses outros animais através da evolução. Né? Então, aqui, o primeiro animal que surgiu a partir do ancestral aqui dos animais cordados foram os peixes sem mandíbulas. Depois surgiram os peixes cartilaginosos, depois os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos por último. Né? Então, todos esses animais aqui, eles têm um ancestral em comum evolutivo, né? Um ancestral cordado, tá? Então, a sistemática ela vai ser importante para a gente entender qual que é a relação que os animais têm entre si, né? Qual que é a relação do ancestral, no caso da evolução desses animais. E essa classificação toda, ela surgiu a partir de Linneu. Né? Linneu foi um biólogo que estudou a classificação e que conseguiu reunir esses animais, essas plantas, em reinos, filos, famílias, classes e ordens. Né? Então o Linneu, lá em 1735, ele instituiu a nomenclatura binominal. Né? A nomenclatura binominal ela vai ser composta por dois nomes. O primeiro nome vai ser o gênero, que a gente vai escrever, aqui ó, no caso o gênero, que a gente sempre vai escrever ele com a letra maiúscula, e o segundo nome, que é a espécie, que a gente sempre vai escrever ele com a letra minúscula. Geralmente todos esses nomes de gênero e espécie eles são escritos na língua latim e geralmente a gente escreve eles em itálico ou negrito ou grifado para diferenciar ele do texto comum.
Então aqui, por exemplo, eu trouxe uma tabelinha para vocês, que nós temos aqui o cão, o lobo e o humano. Então aqui tem a classificação dos três. Então a gente tem o reino dos três, que é o reino animal, o filo dos três, que é o filo dos cordados, a classe dos três, que é a classe dos mamíferos. Agora aqui na ordem já diferencia um pouco. No caso, o cão e o lobo, né, por serem parentes próximos, eles são da ordem dos carnívoros, já o humano é da ordem dos primatas. Depois a família, o cão e o lobo têm a mesma família, que é dos canídeos, e o humano é da família dos hominídeos. Depois o gênero do cão e do lobo ainda é o mesmo, né, eles são do gênero Canis, já o humano é do gênero Homo, e a espécie que vai ser diferente para cada um. Então a espécie do cão é Canis familiaris, do lobo é Canis lupus, e do humano é Homo sapiens. Então no caso a espécie vai ser a junção do gênero com a espécie. Então a gente sempre vai falar Canis familiaris, Canis lupus e Homo sapiens. Né? A gente vai juntar o gênero com a espécie, né, quando a gente está se referindo à espécie de algum animal ou alguma planta. Mas o que é a espécie? Como que a gente diferencia uma espécie de outra? A espécie vai ser um grupo de indivíduos, né, semelhantes. Esses indivíduos, para eles serem considerados uma espécie, eles têm que ter a possibilidade de cruzar entre si naturalmente e gerar descendentes férteis. Tá? Então, por exemplo, aqui, o lobo, no caso, todos os lobos aqui, eles conseguem cruzar entre si e fazer filhotes férteis. Os cães a mesma coisa e os humanos também. Agora, no caso, se a gente juntar duas espécies diferentes e tentar um cruzamento, pode ser que não dê certo, eles não vão gerar um descendente fértil. Então, por isso que ele não vai ser considerado uma espécie, tá? Então, a espécie é a junção de todos os indivíduos que conseguem cruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, filhotes férteis. A classificação dos animais também podem seguir outras três vertentes. Eles podem ser classificados também contra vertebrados e invertebrados, ou seja, vertebrados que possuem vértebra e invertebrados que não possuem a vértebra, né, a coluna vertebral. Eles podem ser classificados também como protozoários e metazoários. Protozoários seriam seres que têm apenas uma célula, seres unicelulares, e metazoários, seres que possuem mais de uma célula, ou seja, seres pluricelulares. E também eles podem ser separados quanto à simetria. Então, a simetria existem três tipos de simetria. A gente tem assimétrico, ou seja, que não tem simetria. No caso, a gente tem aqui uma esponja do mar. A esponja ela não tem simetria, né? Se a gente cortar ela no meio, por exemplo, aqui, os dois lados dela não vai ser igual. A gente tem aqui a simetria bilateral, ou seja, que a gente consegue cortar o animal, aqui no caso a gente tem um humano. Se a gente fizer um corte aqui neste humano, a gente vai ter dois lados iguais, o lado esquerdo e o lado direito, né? São lados idênticos. E a gente tem a simetria radial, que é uma simetria geralmente de animais que tem um formato mais circular, né? A gente consegue cortar esse animal em vários pedaços iguais, tá? Então a gente pode classificar os animais também quanto à simetria. Agora, o primeiro grupo de animais que a gente vai estudar vão ser os protozoários. Né? Os protozoários são seres eucariontes, ou seja, seres que possuem um envoltório nuclear, né? Eles possuem um núcleo dividido com outras organelas dentro do citoplasma. Eles são seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, e usualmente eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Esses protozoários, a maior parte deles são aquáticos, né, de vida livre, ou seja, eles nadam livremente pela água, e alguns deles são parasitas. Alguns deles são muito importantes para estudo, porque eles são parasitas, inclusive, de humanos, né, então eles causam enfermidades nos humanos. Esse termo protozoário deriva, né, do latim que a gente chama promo, que chama primitivo, e zoom, que significa animal. Ou seja, o protozoário seria um animal primitivo, né, um animal unicelular, né, que tem características parecidas com as nossas, por exemplo, por possuir uma célula eucarionte, mas eles são muito primitivos porque ele é uma única célula, né, ele é unicelular. Então, o primeiro filo desses protozoários que a gente vai estudar é o filo dos risópodes ou sarcodíneos. Né? Então, os risópodes, eles são protozoários que vão apresentar pseudópodes. Os pseudópodes são falsos pés, né, que são prolongamentos da membrana plasmática desse protozoário. Então, esses pezinhos que ele faz aqui, ó, a gente chama de pseudópodes, e esses pezinhos aqui é um prolongamento da membrana plasmática. Então, esse animalzinho ele pode fazer várias formas desse pseudópode, né? Esse pseudópode aqui ele vai servir para locomoção, para capturar alimento, né? Então ele faz isso daqui exatamente para isso. Um exemplo que a gente pode falar aqui no caso do filo dos risópodes é a ameba, né? A ameba é um protozoário muito clássico desse filo. Né? A mais comum que a gente tem aqui vai ser a Amoeba proteus. Essa daqui ela não causa nenhum tipo de dano para o humano, ela não é parasita. Geralmente a reprodução desses protozoários do filo risópodes geralmente é assexuada. Né? Igual a gente viu lá na mitose, onde tem uma célula mãe que produz duas células filhas idênticas, né? Vai ser dessa forma.
No caso aqui, uma ameba ela vai duplicar o material genético dela e ela vai se dividir em duas novas células, tá? Então, geralmente a reprodução deles é assexuada, não tem troca de gameta. Uma ameba que é muito importante, né, do filo dos risópodes que a gente tem que estudar, se chama entamoeba estólica. A entamoeba estólica ela é muito importante porque ela é um parasita do intestino humano. Geralmente ela vai causar disenteria amebiana ou amebise, que a gente chama, né, da doença que essa ameba ocasiona. Mas como que funciona, né? Como que ela entra dentro do organismo? Geralmente a gente vai alimentar, isso aqui geralmente vai acontecer com pessoas que moram em um lugar que não tem saneamento básico, né, que não tem muita higiene. Né? Então aqui, por exemplo, uma pessoa que mora num local sem saneamento básico, ela vai ingerir uma água contaminada, um alimento que foi lavado com essa água contaminada, e nessa água aqui vai conter cistos dessa entamoeba estólica. Esses cistos são como os ovos, né, da entamoeba estólica. Quando ela ingere esses ovinhos, né, esses cistos, eles vão eclodir quando eles chegarem dentro do intestino do humano. E lá no intestino ele vai liberar 4 amebinhas dentro do intestino. Essas 4 amebas dentro do intestino elas vão se reproduzir várias vezes e elas vão, no caso, se alimentar aqui das hemácias que estão presentes aqui nas paredes do intestino, né, e isso vai ocasionar a disenteria, né, vai ocasionar a diarreia no humano, pode ocasionar febre, dores abdominais. Né, então essas amebas que saíram aqui do ovinho, que eclodiram do ovinho, elas vão se reproduzir várias vezes e quando elas reproduzem, elas liberam esses novos cistos. Esses cistos eles vão ficar aqui junto com as fezes e quando o humano faz as fezes, né, quando ele evacua, esses cistos vão junto com as fezes para o local onde ele evacuar. Se esse humano mora num local que não tem saneamento básico, ele vai evacuar, por exemplo, lá no rio, e uma outra pessoa que vai utilizar a água desse rio vai acabar ingerindo esses cistos. E aí acontece o ciclo todo novamente. Essa pessoa vai ingerir o cisto vai liberar as amebas dentro do intestino, lá as amebas vão reproduzir, vão produzir mais cistos, e esses cistos vão ser liberados junto com as fezes. Geralmente as medidas profiláxicas, né, que a gente faz para impedir que a pessoa fique doente com essa entamoeba estólica geralmente, né, o saneamento básico, higiene pessoal, lavar os alimentos com uma água limpa e o tratamento desses doentes para que ele não libere mais cistos na água ou cistos, né, nos alimentos. Um outro filo que a gente vai estudar dos protozoários agora é o filo dos ciliados. Esse é um filo geralmente um pouco menos estudado porque ele não é parasita, ele não causa nenhum problema para os humanos, né? Então esse filo aqui dos ciliados são protozoários que possuem cílios, né? Então eles vão possuir aqui cílios em volta todo do corpo deles, né? Da única célula que eles são. E esses cílios aqui geralmente vai ser utilizados para locomoção, né? Eles vão balançar esses cílios aqui para nadar no ambiente que eles vivem. Geralmente esses protozoários do filo dos ciliados, eles vão possuir 2 núcleos, né? Eles vão ter um núcleo menorzinho, que é o micronúcleo, e esse micronúcleo ele vai estar relacionado com a reprodução desses animais. Esses protozoários aqui, eles reproduzem assexuadamente e sexuadamente. Então esse micronúcleo aqui, que vai ser o menorzinho, vai estar responsável por isso. E ele vai ter um macronúcleo, que vai ser um núcleo maior, que vai ser responsável tanto pela reprodução assexuada, quanto pelo metabolismo da célula, né? Pela digestão, né? Pela aquisição de energia dessa célula. A alimentação, geralmente, desses protozoários, ele geralmente se alimenta de algas, de bactérias, de fungos como leveduras, né? Então ele geralmente não causa tantos problemas aos humanos. Né? Geralmente eles vivem em água e eles são classificados dessa forma porque eles possuem esses cílios em volta do corpo deles. Bom, então na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre os tipos de protozoários que a gente tem, as classificações, né, no caso dos animais e das plantas, como eles são classificados e por que eles são classificados dessa forma. E na próxima aula a gente vai continuar falando dos protozoários, a gente vai falar do filo dos flagelados. Eu deixei esse filo aqui para uma próxima aula porque ele é um filo um pouco mais complexo, tá? Esse aqui envolve outros protozoários que trazem enfermidades para os humanos e eles têm um ciclo de vida um pouco maior do que o da ameba. Né? O da ameba, vocês podem ver aqui que é um ciclo muito simples, né? No caso, a pessoa vai ingerir um cisto aqui, o cisto vai eclodir dentro do intestino e liberar mais cistos para a fezes, né? É um ciclo bem básico. Já os outros que a gente vai ver aqui dos filos dos flagelados, eles possuem um ciclo de vida bem maior, eles vão parasitar outros insetos, para depois parasitar o humano, né? Então eu deixei para uma próxima aula. Então na próxima aula a gente vai continuar esse filo, e para a aula de hoje eu não preciso que vocês façam os exercícios, tá? Depois da próxima aula que a gente falar sobre o filo dos flagelados, do outro filo que a gente vai ver, vocês vão fazer os exercícios dessa aula e os adicionais, tá bom? Então a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar um e-mail, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.